exemplo, sobre ansiedade, né? Saiu uma pesquisa recentemente de que as mulheres, as mais jovens, as meninas abaixo de 24 anos, são as que realmente mais sofrem de ansiedade e transtorno, até de síndrome de pânico. Por quê? Por causa das redes sociais. Vício, elas ficam altamente impactadas com qualquer coisa que aparece para elas. Então, tudo é gatilho, ela se sente insegura. Então, assim, qualquer mensagem pra elas, ela acaba com o dia delas, entendeu? Ou o fato dela não receber tanta atenção, por exemplo, postou uma foto, não tô com tanto like, a pessoa já dá uma baixa na autoestima, e é uma coisa que não é assim, não é uma reclamação boba pra elas, é uma coisa que realmente dói, dói na alma delas, assim, sabe por quê? Assim, primeiro que é uma geração muito conectada, aquilo ali já virou meio que extensão delas, né? E de todos nós, né? O online já virou extensão da gente, como diz o Elon Musk, já viramos meio ciborgues. É o Neuralink, né? Só que, no ponto de vista da neurociência, que é né, a área que eu estudo mais, o nosso cérebro ele não é digital. Ele é analógico. Nós não temos estrutura. Claro, a gente aprende a lidar, nós temos uma capacidade adaptativa incrível. Nosso cérebro tem uma plasticidade que aprende tudo e muito rápido. E eu coloco isso na conta de Deus, no sentido de, poxa, ele deixou muitos recursos para nós, né? Só que hoje está tudo descontrolado, né? O excesso de internet, o excesso de tudo e uma falta de base ali. Então, essas meninas, né, com ansiedade ficam demais e também tem a questão da qualidade do conteúdo, né? Então, envolve ali quantidade e qualidade. O que elas ficam colocando pela janela, pelo sentido da visão, audição, todos os dias. Daí não tem como... E assim, é muito estímulo para o cérebro. É muito estímulo cerebral. Inclusive, existe uma pesquisa... tem uma parte do cérebro que se chama núcleo accumbens, que ele deveria ser ativado só numa situação de perigo. E quando a gente tem que se preparar para alguma coisa, assim, ele está diretamente relacionado a uma área de preparo do nosso cérebro para situações extremas, né, de luta ou fuga. E o simples fato da gente ficar passando o dedo na tela, assim, né, scrollando, né, como se diz, olhando coisas novas, imagem, vídeo, esse movimento já foi comprovado pela neurociência que dispara essa região de perigo do cérebro. Daí já é uma descarga de neurotransmissores no corpo, você vê a parte física interligada. A psicologia entende que o smartphone, as redes sociais, elas são comprovadamente prejudiciais para as pessoas? Sim. Em maior medida? Sim. Sim, em excesso, né? Acho que é tudo uma questão de equilíbrio e é uma das coisas que mais falta na sociedade de hoje em dia. O ideal seria que as pessoas estivessem conectadas o mínimo possível e buscassem evitar usar muito o celular porque quando você menos percebe, você já está viciado, né? É o que acontece na prática. Sim, sim. Tentar usar numa situação de realmente necessidade, né? E assim, até uma questão de... eu vou passar hoje essa visão até de empreendedora, né? Porque hoje eu sou muito mais empresária, né, do que qualquer outra coisa. Então, a gente acaba se desenvolvendo e pensando assim, poxa, quanto tempo eu estou colocando nisso? Né? Então, assim, se eu passo tempo nisso, isso tem que me servir no sentido de, poxa, eu tenho que produzir alguma coisa, isso tem que trazer algo para minha família de bom. Porque senão só sai. Né? Então, assim, eu que trabalho com rede social, eu penso assim, poxa, eu tenho que colocar limites, isso não pode isso não pode prejudicar o meu papel como mãe. E é complicado, porque você trabalha dentro de casa e você faz os seus horários. Né? Então, assim, poxa, quanto tempo? Como que eu vou me organizar para conseguir ficar no celular, no computador, sendo que isso não prejudique o meu papel como cuidadora da minha casa, do meu marido, das minhas filhas, né? Então, é uma questão de equilíbrio. Só que hoje em dia as pessoas não têm esse preparo. E a sociedade como um todo, assim como a sociedade sofre consequências da mulher ter saído para trabalhar, né? E assim, eu não sou contra, mas tudo exige um preparo.
né? Tudo exige um preparo. E ainda assim existe uma sociedade meio perdida porque não foi estruturado, né? Tudo muito complexo. É a adaptação, é a mesma coisa, serve para adaptação com os eletrônicos, vamos dizer assim, né? De uma forma geral. Mas assim, de um certo modo, a vida para todo mundo ficou mais fácil. Se você for analisar, 50 anos atrás, você não tinha máquina de lavar, você não tinha micro-ondas. Os carros, quem tinha, tipo, não fazia o trajeto que a gente precisou para chegar aqui no podcast, né? No tempo que a gente precisava. Então, de um certo modo, a tecnologia também ajudou. Eu não acho que a mulher foi colocada para fora de casa. Acho que acontece que a sociedade evoluiu de modo que a mulher pudesse sair primeiro. Então, acho que a gente precisa ver se, de repente, essa ideia do trabalho dentro de casa não é mais uma adaptação, né? Porque há um tempo atrás ninguém podia trabalhar mesmo assim, né? Pra fora de casa, estando ainda em casa, como hoje que acontece no home office. Sim. Na verdade é uma questão de adaptação e de aprendizado. Como que eu vou fazer isso da melhor forma possível? Então, né? Se a gente pegar em 5 anos, talvez não seja mais um problema a pessoa gerenciar seu tempo. Tomara. Né?